noite a todos, é um prazer imenso tê-los aqui conosco. Então, nós vamos iniciar o nosso debate. Esse projeto, Debates Culturais, consiste exatamente em apresentar uma peça como essa, O Mercador de Veneza, que traz bastante subsídios e questões de administração. Nós temos a maneira como o Bassanio administra mal o dinheiro dos outros. Nós temos a maneira como o Chairo, que administra muito bem o seu dinheiro. Nós temos a maneira como o Antônio arrisca o seu dinheiro nos navios. Mas quem vai falar sobre tudo isso, sobre esses princípios de administração relacionados com a peça e com a nossa realidade, é o Wagner Siqueira, presidente do CRA Rio de Janeiro. Muito obrigado, Raimundo. Raimundo é o presidente do Instituto Chiquinha Gonzaga, que é exatamente o instituto que nos apresentou e com quem o Conselho tem esse convênio para a realização de peças teatrais. O Conselho acredita que existe um paralelismo dinâmico entre a vida fora e dentro das organizações, que o estudo das organizações, que o estudo das empresas, não se circunscreve, portanto, aos livros de administração. O conjunto das teorias das organizações serão muito enriquecidas quando formos capazes de extrair da produção cultural, em geral, produzida ao longo da humanidade, alguns conhecimentos que expandem muito os livros de administração. Quando um colega vai ao teatro, vai ao cinema, numa peça de cinema também temos realização de atividades de cinema, um poema, uma pintura, música, ensejam enormes possibilidades de estudo das organizações. Não há organização sem pessoas. A essência das organizações são as pessoas. E a essência das pessoas são exatamente a alma humana, o que tem dentro delas. Nada melhor que estudá-las, compreendendo o que existe nas empresas, do que efetivamente compreendermos o que existe dentro das pessoas, para compreendermos, portanto, a essência das organizações, como disse, que são as pessoas. Próximo. Shakespeare escreve esse texto em 1606. Isso nos mostra há 4 séculos, portanto, século XVII. 1616, ele nos mostra claramente essa natureza humana que é permanente e universal, independentemente, dos níveis, das posições geográficas, das posições no ambiente da organização. E ele nos fala num contexto muito interessante. Falava-nos claramente, ainda vivia num momento, e daí a genialidade desse autor, tão atual ainda hoje, e tão importante para que compreendamos melhor a realidade das empresas, a realidade das organizações. Início da formação do capitalismo primitivo, que veio redundar hoje no que nós convencionamos chamar de sociedade de mercado, em que toda atividade humana é determinada fundamentalmente pelo fato econômico. Vivia ainda Shakespeare num momento de enorme totalitarismo religioso, da Inquisição, enfim, das incompreensões do mundo religioso, das teses, das ideologias, das convicções religiosas. Vivia Napoleão. Será que nós não vivemos hoje ainda, em que temos efetivamente tantas questões que perpassam essa sociedade? Será que as organizações também não sofrem isso, nesse processo de globalização que estamos hoje e que enseja o que seria hoje que chamamos a sociedade de consumo e de crédito? Claramente, Shakespeare nos trata de assuntos extremamente tabus à época. Tabus à época não seriam hoje? Claramente a peça nos trata, por exemplo, do homossexualismo entre Bassanio e Antônio. Claramente nos trata da questão do preconceito religioso e da impossibilidade, a pena de ser excomungado e até queimado na fogueira da Inquisição, uma judia casando com um cristão. Isso é ontem ou é hoje? Isso perpassa o mundo e a realidade das empresas, o cotidiano das organizações em geral? Próximo. Claramente não. Vivemos exatamente isso no microscópio
na visão microscópica, no cotidiano microscópico de cada organização. Próxima. É o homem e suas circunstâncias. As circunstâncias são outras, mas o que fundamenta a natureza do homem permanece teimosamente a mesma. A ideologia dominante na construção do momento histórico. Alguns avanços, mas muitos retrocessos. Mas é a organização ainda hoje que discrimina a mulher, como discriminava ontem na sociedade veneziana. É a organização que discrimina hoje o negro, que discrimina hoje o portador de deficiência, que discrimina hoje o homossexual, enfim, que até pouco tempo pediam um retratinho para fazer a seleção de pessoas, né? Era tão próprio isso nos departamentos de pessoal, e que hoje nos pede um fio de cabelo ou uma gota de sangue para fazer a discriminação genética. São as organizações que hoje faziam aquilo que há 4 séculos Shakespeare genialmente nos mostra. Se quisermos estudar bem as organizações, há que se fazer as conexões, as inter-relações, enfim, que existem entre esse homem, esse ser humano, que teimosamente, na sua natureza, permanece teimosamente o mesmo. A força do preconceito e da discriminação no mundo do trabalho e no universo da sociedade. Próxima. A pior coisa que o preconceito pode fazer com uma pessoa é fazê-la ser exatamente igual àquilo que o preconceito diz que ela é. Exatamente essas circunstâncias que nos levam em que a dignidade humana passa a ser, nos fala Shakespeare lá. Será que não existe hoje esta circunstância no mundo do trabalho que nós, profissionais de administração, convivemos, afinal de contas, são as organizações o locus, o espaço de trabalho dos profissionais que atuam no mundo da empresa. A dignidade humana é uma questão de permissão social. Quando a mulher tem salários menores do que os homens, na mesma organização, exercendo os mesmos cargos, isto é uma questão de permissão ou de não permissão social. Já apontado àquela época, há 4 séculos, por Shakespeare. Próximo. Tem uma frase interessante da peça que diz assim: a gente que é tida como sábia. Pórcia diz isso, né? Não, é o Graciano. Graciano, exatamente. Apenas por não dizer nada. Né? E a gente não vê isso hoje nas organizações? Né? As pessoas que nunca se arrependeram daquilo que não disseram, mas porque não dizem nada, são promovidos. Os pseudos líderes ausentes de corpo presente. Aqueles que são camaleões organizacionais, que estão sempre mudando. Aliás, se a gente olhar bem a história do Brasil, a gente vai ver que as circunstâncias brasileiras perpassam muito desse estilo. Né? A independência do Brasil, produzida por um rei que deixou o filho, que foi ser rei, continuou em Portugal, depois o filho que ficou virou um rei em Portugal, que deixou o neto do avô lá, que foi rei de Portugal, Dom João VI, Pedro I, Pedro II. A monarquia brasileira proclamada por... a República Brasileira proclamada por um monarquista. A Revolução de 30, né, feita exatamente pelo ministro da Fazenda do Washington Luiz. O Sarney, para não ficarmos bem mais recentes, e exemplificarmos bem isso, na campanha das diretas, presidente, líder do governo, vira presidente do partido do governo da Revolução, vira exatamente o presidente da República do movimento de abertura. Essas circunstâncias escrevem a todo momento a nossa realidade. Aquele que diz assim: eu nunca me arrependi daquilo que não disse, boca fechada não entra mosca, deixa que o tempo resolve, ser visto e não ser lembrado. Isto é no processo político, como estou citando? Claro que não. É aquele colega numa reunião de 5, nunca é o primeiro a chegar na reunião. Conhecem gente assim? Ele não chega em primeiro, porque o segundo pode começar a debater o assunto com ele, e ele vai ter que se expor. E muito menos o terceiro. Imagina se os dois começam a discutir, se os dois começam a brigar, e ele vai ter que dar opinião. Ele também não é o quinto, para não dizer que ele não está interessado.
certamente é o quarto. Os três já estão brigando, ele fica prestando atenção. E com o olhar parece que está concordando com todos. Na hora de escolher o líder, o chefe superior, quem acaba escolhido? Aquele que está sempre concordando com as diferentes opiniões. Mas quando perguntam para ele, o que você acha? Ele não tem dúvida, repete tudo que os outros já disseram. E como já repete tudo que os outros já disseram, alguém toma a palavra dele e ele fica feliz, porque ele falou a beça e não disse nada. Acaba promovido. No mundo das organizações, quer dizer, a gente pega no sistema mais amplo, no processo político, a gente pega no cotidiano do mundo das organizações, as organizações escolhendo aqueles que são os camaleões organizacionais. Próxima. Abre para mim. Tem também, agora aqui, foi a Nerissa que diz, né? Tanto se adoece por comer demais, como por definhar a míngua, né? A empregada, né? Não é, portanto, nenhuma sorte desprezível a gente se encontrar sempre no meio, nem lá nem cá. Olha só, estilos de liderança, estudamos nos livros das organizações, teoria das organizações, estilo de liderança, está aí o nosso querido Shakespeare, 4 séculos atrás, nos apontando talvez o estilo mais dominante no mundo da empresa moderna, aquele que está sempre querendo dividir as diferenças, está sempre querendo agradar a gregos e troianos. Já ouviram aquele que diz assim, nem tanto ao céu, nem tanta terra, devagar com andor, que o santo é de graça, de barro, né? Devagar se vai ao longe, né? Vamos evitar os extremos. Próximo. O mundo não se fez num dia, vamos devagarinho. O estilo da acomodação, da consolidação, do meio termo. Na pseudo-ilusão de busca de excelência, ele está buscando a aceitabilidade. No pequeno excelente de administração do conflito, ele está buscando a ditadura da maioria. E acaba no consenso do erro. Quando todos aqueles pensam iguais, não trabalha a divergência, não trabalha a discussão, não trabalha a busca de encontro nas posições diferenciadas. Busca soluções viáveis, mas nem sempre as melhores. As pesquisas demonstram que 60% a 70% dos gerentes nas organizações modernas estão nesses estilos. Portanto, teoria das organizações, estilos de lideranças, eis aí uma contribuição importante, não só no livro de administração, mas também na imorredoura obra da cultura humana, produzido pelos grandes contribuidores, como Shakespeare, na história e na narrativa da humanidade. Como é que alguém que decide um processo de criação artística, na pintura, por exemplo, decide? Se fala que o homem é tão racional e o processo administrativo é tão racional, e como é que faz aquele pintor? Como é que se dá esse processo? Será que nas organizações é só racionalidade? Ou as organizações não são lógicas como computadores, são psicológicas? Tem, portanto, muito de emoção, não tem de racionalidade. Se fosse assim, bastava o administrador olhar as organizações através de um microscópio e olhar e tomar a decisão. Mas não é assim, ele é envolvido, ele está dentro, né? Não há soluções para as organizações que sejam soluções iguais para todos. Talvez essa seja o grande desvio que tenha acontecido no processo da profissão, por exemplo, dos médicos, porque nós estamos buscando, e os estudantes de administração buscam muito isso, profissionais também, soluções certas para problemas certos. Se fosse assim, bastava reunir, né, os maiores especialistas. Solução A, problema A, solução A'. Problema B, solução B'. Problema Z, solução Z'. Botava tudo no computador e o computador, para dirigir a organização, quando a empresa quebrasse, demite o computador e não o gerente. Mas as organizações não são racionais, as organizações não são lógicas como os computadores, as organizações são psicológicas. Temos que compreender a essência do ser humano e de sua contribuição. Próxima. Também diz a peça, a todo momento, aquele momento, se fazer fosse tão fácil, essa é a Pórcia, né?
Se fazer fosse tão fácil como falar sobre aquilo que se deve fazer bem, as capelas seriam catedrais e as choupanas seriam grandes palácios. A Transamazônica certamente já estaria pronta. Não é verdade? Melhores, aí responde ainda a Nerissa, melhores ainda seriam as sentenças, se fossem postas em prática. Parece que Shakespeare estava pensando no mensalão no Supremo Tribunal Federal, com embargo de infringência, né? A inconsciência da defasagem, quer dizer, a falta de conhecimento, de percepção entre aquilo que eu desejo fazer e aquilo que eu faço, entre teoria e prática. Quando há uma diferença, uma divergência enorme entre teoria e prática, quando eu acho que teoria é para dar em sala de aula e prática é para fazer que nem rente no pão quente, né? Nós estamos equivocando, porque exatamente a teoria advém da prática, da análise e reflexão dessa prática. E nós precisamos compatibilizar, já nos dizia Shakespeare lá, palavra e o gesto, dizer e o fazer. Numa sociedade como a brasileira, por exemplo, tão pródiga em dicotomizar, né, os valores proclamados e os valores reais, entre aquilo que diz e aquilo que faz. Ele estava falando do Brasil hoje? Ou estava falando da sociedade veneziana, da sociedade mundial, a época em que vivia, em 1606? Das organizações de hoje ou das organizações de 4 séculos? Próximo. As organizações também nos falam dos dadores de ideias, né? Dos factoides, né? Apenas para inglês ver, dos vendedores de ilusão e dos fazedores de medo. As organizações são pródicas, né? Veja bem, em ambos, todo o percurso do diálogo, nós estamos, na narrativa da peça, nós temos sempre vendedores de ilusões que é resolver tudo, se apostando tudo e se resolvendo tudo, e fazedores de medo que nada vai dar certo. Como tem isso no mundo das empresas? Próximo. Sou grato à minha sorte, também diz a peça, mas não confio nunca o meu patrimônio a um só lugar e a um só banco. Vejam, né? E a multa que o agiota tem direito é um pedaço de carne do Antônio. Não sei se ele estava se referindo aos bancos brasileiros hoje, né? Tão pródigos em cobrar juros tão altos. Continuamos como campeão mundial dos juros, né? A carne pode ser uma metáfora, né? A carne pode ser uma metáfora, né? Evidente que a carne é uma metáfora. A carne é uma metáfora que nos cobram tão forte como hoje. Próximo. Nos mostra, portanto, que não é um jogo de roleta russa, do jogador compulsivo, que corre todos os riscos. Para alguns, o empreendedor, hoje as universidades, as faculdades, os estudos de caso, o mundo do ensino da administração, nos leva muito a descobrir o perfil do empreendedor. Mas que empreendedor é esse? Você deve mesmo enveredar pelo negócio próprio? O bom músico não tem que ser um bom escritor. Há o espaço do mercado de trabalho efetivo, né, como empreendedor e como empregado. Vai depender das circunstâncias de cada um e da natureza específica de cada um. Próximo. Enquanto um portão se fecha para um, já tem outro batendo a porta. Nova oportunidade que se abre. E aí, ver o que é visível, mas não é visto. A cegueira da arrogância, a cegueira da distração, a cegueira de paixão, que nos falava, talvez, o maior escritor da língua portuguesa, assim como Shakespeare foi o maior escritor da língua inglesa, Padre Antônio Vieira, certamente nos mostra a perda de perspectiva da arrogância do Shylock, que já estava achando que estava tudo resolvido e que, de repente, perdeu com a intervenção tão bem feita por Pórcia, travestida de advogada, né, e promotora. O foco nas oportunidades e não nos problemas que não produzem resultados. Toda situação de liderança é transitória e perecível. Não vou com isso, a gente ganha o campeonato mundial, e agora fica perdendo o jogo. Outro ganha o campeonato brasileiro e está fazendo uma força danada, né, para não cair para a segunda divisão. A nata do leite que está em cima é a que primeiro azeda. Shailo, que estava todo convencido que estava tudo resolvido e quebrou a cara. Próximo. A concentração, portanto, é a chave dos resultados.
há sempre mais trabalho a fazer do que tempo disponível. O bom executivo programa o trabalho, em função do trabalho, o tempo disponível. O abandono, portanto, corajoso de atividades não rentáveis da organização é a chave do sucesso, na medida em que libera recursos anteriormente bloqueados. O sucesso de hoje pode ser o elefante branco de amanhã. Aprender a dizer não. Se diz muito, né, no mundo das organizações que precisamos aprender a ouvir. É verdade. Precisamos aprender a ouvir. Mas precisamos também aprender a dizer sim, construindo. Mas por mais que a gente enfeite o não, ele é sempre feio. Por mais que a gente doure o não, ele é sempre um ferro. Por mais que a gente confeite o não, ele é sempre amargo. Pelo verso ou pelo anverso, sempre é não. Agora, e a língua portuguesa ainda atrapalha. Quantas vezes a gente diz pois sim, está dizendo não, e pois não, está dizendo sim. Mas é preciso aprender a dizer não construído. É preciso aprender a dizer no sentido de verdade e amor, no sentido de respeito genuíno ao outro para a construção de relações mais justas e saudáveis. Próximo. Aqui está muito claro o Antônio, né? Se queres emprestar o teu dinheiro, não faças isso como se fosse para amigos. É melhor, Antônio dizendo para Shylock, né? É melhor emprestar como se fosse a um inimigo, pois no caso dele vir a faltar com o pagamento, é com a cara mais alegre que tu vais extorquir do pobre coitado tudo o que ele deve. O que acontece depois, né? O que acontece depois na peça, né? Ele vai tirar do Antônio, que é a carne do Antônio. Tinha que ter outro microfone aí para você, né? Vejam que coisa interessante. 1606, e esse autor já nos mostrava. Nessa relação, a gente vai pegar um empréstimo no banco, junto com isso tem uma opção de venda casada, né? De uma opção de coisas. E sempre ele está sempre disposto a repactuar a dívida, desde que a gente continue pagando e continue devendo. E aí entra a questão da responsabilidade social. A respeito ao cliente, de fato, se a gente for olhar, né, vai ver que não é bem. Da ética empresarial, da empresa cidadã, isso são slogans publicitários utilizados pela organização hoje, ou era a época de Shakespeare, em 1606, na República de Veneza, na monarquia de Veneza, era a República naquela época? República de Veneza. República de Veneza. Era a República e o Duque era o condestável máximo. Próxima. Esse agiota, diz o Antônio, num momento de ingenuidade, que muitos pedidos de empréstimo nos bancos também são assim. Esse agiota ainda acaba se convertendo, já se mostra até bondoso. Não confie nessas frases, diz assim, não confie nessas frases doces ditas por um biltre, responde Bassânio. Bom, se o capitalismo tivesse espírito público, né, seria realmente o melhor sistema do mundo. Mas o banco que ri, não tem o banco que ri? Que plante uma árvore, que repactua a sua dívida, mas que tem cláusulas escorchantes. Cada vez mais, como é que aquele que ganha título de prêmios de desenvolvimento sustentável, de ética empresarial, de empresa cidadã, é aquele exatamente que cobra os juros mais brutais, que faria Shylock envergonhar. Os juros deles eram até menores. Saímos dos direitos divinos da terra, estamos vivendo o direito divino do capital. Próxima. Se os ofícios altos cargos não fossem distribuídos de maneira corrupta, isso aqui se apega tanto ao Brasil hoje, né? E as honrarias só fossem conquistadas pelo mérito, quanta gente que hoje é comandada não passaria a comandarem. A visão aristocrática, a visão democrática, o sistema do mérito, não é isso? E a escolha desses processos em que reclamamos da representação política, mas ao mesmo tempo somos nós mesmos que as elegemos. Próximo. A aparência externa na escolha efetivamente dos três cofres: cofre de ouro, cofre de prata e cofre de chumbo.
A aparência externa muitas vezes não tem nenhum valor, diz Bassânio. Nos tribunais de justiça, quantas causas de corrupção e estrago morais não são apresentados de forma elegante, feita por uma voz bonita, que disfarça as evidências do mal. Minha escolha recai sobre o modesto chumbo, que oferece mais ameaça do que prêmios, mas consegue me transmitir tanta simplicidade. O mundo das organizações vive muito, da sociedade brasileira, vive muito da aparência. No País do Carnaval, o primeiro livro de Jorge Amado, tem um momento uma passagem que ele diz assim: eu só me senti brasileiro 2 vezes. Uma quando sambei na avenida e outra quando surrei Júlia, porque ela me traiu. O machismo, né? A questão da aparência, da essência, sabe com quem você está falando? Roberto da Mata nos fala muito isso, no seu livro inesquecível, antigo, mas sempre presente, Carnavais, Malandros e Heróis. Sabe com quem está falando? Isso existe na sociedade brasileira, fundamentalmente. No mundo das organizações, a escolha de pessoas se faz assim, as promoções também. Shakespeare já nos apontava isso à época. Vejam, quando ele faz essas denúncias, ele também se colocava em risco no preconceito, da luta política, da discriminação religiosa, do momento cultural e social em que vivia. Ele colocava. E hoje? Isso não existe? Sim que existe. O brasileiro ainda não convive com a imigração. Será, e com a discriminação que a gente discrimina e denuncia e se indigna tanto, que acontece na Europa, em Lampedusa? Será que mesmo a gente não faz isso? Vamos olhar um pouquinho para nosso rabinho de fora e vamos olhar o que está acontecendo no Acre hoje com os imigrantes que estão chegando exatamente daquele país devastado pelo terremoto. Qual foi o país? Filipinas. Não. Aqui na América, Porto Príncipe, que é a capital, o Haiti. O que estamos fazendo com os haitianos hoje, no Brasil, no Acre? Tratando-os tão mal quanto se faz hoje na Europa, que nós discriminamos tanto esse imigrante. Próximo. Aí vem Shylock, e quando se verifica que o homem, ele trata ao longo da peça a contradição das pessoas em seus processos humanos, que da natureza humana essa contradição, né? Ele sempre me humilhou, diz Shylock, em relação a Antônio, riu dos meus prejuízos, zombou dos meus lucros, escarneceu do meu povo, desanimou dos meus amigos, encorajou os meus inimigos. E tudo isso por quê? Por eu ser judeu? E nós poderíamos dizer hoje, e tudo isso por quê? Por eu ser negro, por ser gordo, por ser mulher, por ser idoso? Os judeus não têm olhos? Os judeus não têm mãos, órgãos, sentidos, inclinações, paixões? Não estão sujeitos às mesmas doenças? Não se curam com os mesmos remédios? Não se aquecem com o mesmo sol de verão e têm frio no mesmo inverno? Se tudo somos iguais a vocês, temos direito iguais a tudo também. Será que nós, no mundo das organizações, aceitamos a diferença? No mundo da empresa, nas ONGs, nos sindicatos, nos conselhos, na instituição empresarial, na administração pública, sabemos conviver com a diversidade e aceitar a diferença? Denunciado tão bem aqui por Shakespeare, através de Shylock, que nós podemos substituir o judeu e também incluí-lo hoje na sociedade brasileira, como no mundo das organizações em geral, todos os dias. Próximo. A organização, apenas para encerrar, a organização brasileira é o reduto autoritário de nossa sociedade. A democracia não se avança apenas no voto. Essa é uma responsabilidade política que a nossa profissão tem na construção de uma sociedade mais justa e democrática. Não basta a lei, há que se concretizá-la no cotidiano. Não há atividade humana que não seja realizada por uma organização. E, repito, é a organização o nosso espaço.
É a organização que discrimina o negro, que discrimina a mulher, que faz a lei ser lei real ou ser a lei apenas uma ficção. Já teve um autor brasileiro, professor Capistrano de Abreu, grande historiador, que disse: o Brasil precisa de uma lei, com 2 artigos. Artigo número 1, revogue-se todas as leis. Artigo número 2, cumpram-se todas as leis. Artigo número 1. Artigo número 2, revoguem-se as disposições em contrário. A lei diz uma coisa, que não é possível discriminar e nem exercer o preconceito na organização. Mas a cidadania se realiza quando nós, profissionais de administração, exercemos o nosso papel pela participação ou pela omissão. É a regra, a norma, a técnica que nós utilizamos que pode estar contribuindo para fortalecer e consolidar o preconceito e a discriminação, ou contribuir para transformar a organização mais justa e mais fraterna. As cadeiras vazias do mundo do trabalho estão disponíveis para nós, profissionais de administração. 5 milhões de empresas, se botar um administrador por empresa, precisamos de 5 milhões de colegas. Só temos 1,5 milhão. Há um déficit muito grande, uma defasagem quantitativa, não estou falando nem em qualidade, de pelo menos 3,5 milhões de empregos de administradores no Brasil. Você, estudante, escolheu a profissão certa. Temos o mercado de trabalho para sentar nas cadeiras, mas mais do que isso, temos uma responsabilidade muito grande de contribuir para transformar a organização brasileira num espaço mais justo e mais democrático. Muito obrigado.